Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. O Senhor deseja falar conosco e eu nunca vi um tempo onde Deus tem falado tanto. Eu vejo que é um momento de avivamento, um momento de despertamento, um momento onde a nossa mente, o nosso coração precisa se voltar de verdade para o Deus vivo. Eu convido você a abrir o seu coração, mesmo trabalhando, mesmo estando no seu local de trabalho, continue fazendo o que você está fazendo, mas com a sua mente, a sua atenção para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela transforma o nosso destino, as nossas vidas, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Aqui em 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo mandou à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte, ele declara uma verdade sobre a igreja de Corinto. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a transformação de vidas. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa na face da terra. Seja judeu, seja grego, seja rico, seja pobre, seja grande, pequeno, seja quem for. O evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa que crê. Todos aqueles que creem. O mesmo Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O evangelho, ele transforma as nossas vidas. Por que ele transforma as nossas vidas? Porque evangelho significa boas novas, boas notícias, as boas notícias de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus sobre nós, os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Jeremias também vai profetizar lá em Jeremias 29:11. Eu tenho para vocês pensamentos de paz e não de mal. No mesmo, mais para frente, mais para trás, o profeta Isaías, ele também vai dizer, lá no capítulo 55, a partir do versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus diz, eles são mais altos do que os pensamentos e os caminhos de vocês. Ou seja, Deus pensa diferente da gente, mas não significa que a gente não possa alcançar esses pensamentos. Ontem eu fiquei impactada com a palavra que eu recebi no culto e quando eu ouvi, eu falava, Deus do céu, passa ano após ano, ministração após ministração, leitura após leitura da palavra de Deus. Eu ouço uma ministração aqui, outra ali. Eu sempre estou buscando conhecimento de Deus. E todas as vezes o Senhor consegue me impactar. Porque o evangelho, ele é impacto. Ele transforma a vida das pessoas. Por isso é importante você abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus com atenção, quando você entende o que são os pensamentos de Deus para você, a sua vida não consegue ficar da mesma forma. Você não consegue ser mais o mesmo ser que você é. Você fica tão impactado pelos pensamentos de Deus a seu respeito, pelo amor que Deus tem para você, pelas promessas que Deus tem para a sua vida, que você não consegue mais viver a mesma vida. O evangelho é impacto. O evangelho é transformação. O evangelho é transformação. Porque quando eu, como um ser humano frágil, vendido sim sobre o pecado, com a semente do pecado na minha carne mortal, eu entendo que o pensamento de Deus para mim é que Ele me ama, é que Ele me transforma, é que Ele tem algo maior, melhor para mim, que Ele tem uma posição muito melhor para mim. Quando Ele traz esse evangelho, esses pensamentos dele para minha vida, eu entendo esses pensamentos, eu creio nesses pensamentos.
Não tem como a minha vida continuar sendo mais a mesma. Não tem como. Um dia, Deus mandou Samuel ungir um homem para rei de Israel. O primeiro rei de Israel, o Saul. Diz a palavra de Deus que Samuel disse para ele, ó, vai acontecer assim, você vai encontrar um homem assim em tal lugar, vai vir até você. E você vai ungir esse homem rei sobre Israel. E era Saul. Saul, por acaso, a gente acha que as coisas de Deus na nossa vida são por acaso. Saul ele foi procurar o rebanho do pai dele que se perdeu. E aí ele lá procurando o rebanho do pai dele em um lugar, numa cidade, porque ele não estava achando o rebanho do pai. E ele não achava, alguém disse para ele, olha, vamos consultar a Deus, ter um profeta aqui na cidade, vamos consultar a Deus para saber onde que o rebanho está, onde as ovelhas estão. Aí ele falou assim, vamos, mas eu não tenho muito dinheiro, vamos lá, vamos ver se o profeta aceita o que a gente tem. E esse profeta era o profeta Samuel. Quando Saul chega lá, parecia que era por acaso, que era coincidência. Não existe coincidência no propósito de Deus, não existe. Era quando ele chega lá, Deus fala para Samuel, é para ungir esse homem, porque esse homem que vai ser o primeiro rei de Israel. E diz a palavra que quando Deus libera, através da boca de Samuel, uma palavra para o Saul, dizendo, você agora é escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, e derramou óleo na cabeça dele e ungiu ele. E aí o profeta Samuel falou assim, para você saber que é Deus que está te chamando, que é Deus que está selando você, que é Deus que está liberando sobre você os pensamentos dele. Você vai sair daqui, vai encontrar um grupo de profetas lá no tal caminho, e você vai profetizar. E quando você profetizar, o Espírito de Deus vai vir sobre você. Você vai se tornar um novo homem. Aleluia. E aconteceu exatamente isso. Saul saiu da presença de Samuel, e quando ele encontra um grupo de profetas que estavam lá profetizando, diz a palavra que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Ele começou a profetizar e ele se transformou num novo homem. Ele se sentiu uma nova pessoa, porque ele foi impactado pelas boas notícias de Deus. Ele foi impactado pelos pensamentos de Deus sobre ele. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus está sempre comunicando com a gente. Os céus estão comunicando com a gente. Quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, quando o povo deixou de ouvir Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus, o próprio Deus se fez carne e veio na terra para comunicar os pensamentos de Deus aos homens. Jesus veio comunicar o sentimento de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Você acha que é só para essa vida que Deus nos salvou? Você acha que é só para essa vida, para a gente viver alguns anos de paz aqui que Jesus veio? Não. Deus comunicou o amor dele, o desejo dele, os planos dele de nos levar para a eternidade, para que a gente viva uma vida plena aqui e depois para sempre na glória dele. É esse o plano de Deus, são essas as boas notícias, os pensamentos de Deus para nós. E todas as pessoas que encontraram-se com as boas novas do Evangelho foram impactadas, transformadas. Por quê? Porque elas ouviram e creram. Você precisa ouvir essa mensagem e acreditar. Porque quando você ouve a palavra e crê nela, você é impactado pelo poder dos pensamentos de Deus para você. Pensamentos que são maiores do que os nossos, caminhos que são maiores do que os nossos, mas não são inacessíveis. Não quer dizer porque é mais alto que eu não posso alcançar, não. Por isso que Jesus veio, Jesus é o caminho, ele é o acesso livre aos pensamentos de Deus. Ele é o acesso livre ao caminho de Deus. Não tinha jeito pra gente acessar nada, mas agora Jesus vem como uma ponte que nos liga ao Deus Todo-Poderoso, que nos liga à eternidade, que nos liga à vida eterna, que nos liga ao nosso Criador, que nos faz novamente acessíveis ao coração do Pai. Aleluia! Não tem uma pessoa que se encontrou com Jesus e não foi transformada. Não existe uma pessoa que teve um encontro real com o Evangelho que não foi impactada, transformada. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, talvez você conheça. Se não conhecer, você vai pesquisar e vai ler sobre essa pessoa. O Saulo, chamado conhecido, eu li alguns textos dele aqui. Ele foi encontrado, ele foi impactado pela mensagem quando Jesus disse para ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Quando ele ouviu isso, ele foi impactado e nunca mais se tornou a mesma pessoa. Ele começou a buscar, a crescer no conhecimento de Deus, a ser impactado pelo Evangelho todos os dias. Porque o Evangelho não é para impactar a vida da gente só no dia que a gente conhece, não. Nós precisamos ser impactados, é todo dia. É ler a palavra e ser impactada por ela agora. Gente, eu tenho sido impactada por Deus essa semana.
A presença de Deus é tão forte aqui nesse lugar. A palavra de Deus, ela é tão impactante. Ela não permite a gente voltar a ser a mesma pessoa. Quando Jesus, ele conversa com aquela mulher samaritana lá no poço, ele diz para ela: mulher, eu tenho uma água para te dar, que se você beber dessa água, você nunca vai tornar a ter sede. Ela: Senhor, mas como que o Senhor vai me dar essa água? Ela achava que eram coisas naturais, as coisas de Deus não são humanas. Por isso que os pensamentos são maiores, os caminhos são maiores. Não é nada do que você já viu, não é nada do que você já ouviu. Não tem explicação para uma experiência com Deus. Você precisa se abrir, você precisa crer no Evangelho, você precisa crer que Deus tem pensamentos melhores para você, porque quando você acredita nos pensamentos de Deus, nas boas notícias de Deus para a sua vida, as outras coisas, os seus outros problemas são resolvidos, e você vai olhar para os seus problemas e vai falar assim: nossa, mas eu estava sofrendo com isso? Era isso que estava me afligindo? Muitas pessoas estão aí chorando aos prantos, correndo atrás de profetas, correndo atrás de pregadores, correndo atrás de um monte de gente, porque elas não foram impactadas ainda pelo Evangelho. Porque quando você é impactado por Jesus, quando você é impactado pela palavra de Deus, quando você é transformado pelos pensamentos de Deus ao seu respeito, você sabe que Ele vai cuidar, você sabe que Ele vai resolver, você tem acesso à fonte, você tem acesso direto a Ele. Você não precisa de outras coisas, porque você está impactado. A mulher samaritana foi impactada por Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa, porque ela ouviu a mensagem, ela creu, ela abriu o coração. O eunuco etíope estava lá lendo Isaías, sem entender nada sobre o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Deus manda Filipe se aproximar, e quando Filipe se aproxima, prega para ele, fala para ele, revela, mostra para ele os pensamentos de Deus. O cara fica impactado e fala: agora eu quero batizar, o que me impede? E ele voltou transformado para a Etiópia. O Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, o cara pirou. E Jesus pregou na casa dele ainda, e ele ficou impactado e disse: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir igual a lei manda. Ele ficou tão impactado pelas boas novas, pelos pensamentos de Deus, que ele decidiu não ser mais a mesma pessoa. Quando você é impactado pelo Evangelho, os pensamentos de Deus sobre a sua vida, sobre o que a Bíblia diz ao seu respeito, você não aceita mais ser a mesma pessoa. Você não se conforma em ser o mesmo. Você quer ser aquilo que Deus quer que você seja. Você agora quer viver a vida de Deus, a vida de Cristo, e aí você começa a correr atrás disso. Agora eu vou ser de Deus, e eu vou contar rapidinho aqui. Quando eu fui me converter, eu fiquei quase um ano indo na igreja, sem prestar atenção no culto, sem prestar atenção em nada. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu estava apaixonada com um garoto, e meu coração eu só ficava pensando nele. E eu ia pro culto e eu só ficava pensando nele, porque eu via ele lá no culto. E um dia ele terminou comigo e eu fiquei muito triste. Pensei: ai, cabeça de adolescente, acabou meu mundo. Agora eu não vou ser feliz mais e tal, aquela coisa toda. Mas nesse dia que eu estava tão triste, era um culto de domingo. E eu fui para esse culto e eu fui para a igreja. Enquanto eu ia para a igreja, no caminho, enquanto eu estava indo para o culto, eu disse para mim mesma: hoje eu vou prestar atenção no culto. Hoje eu vou prestar atenção em tudo que o pastor falar. Porque todas as vezes que eu fui, eu não prestava atenção. Os meus pensamentos, enquanto eu estava lá no culto, o meu pensamento estava naquele garoto, estava em outras coisas. A minha mente estava voada e eu não lembro de nada do que eu ouvia lá. Mas nesse dia eu fui pro culto e eu fiz um pacto comigo mesma. Hoje eu vou prestar atenção em tudo o que for falado lá. Hoje eu vou prestar atenção naquele culto. E eu prestei atenção em tudo. Nesse dia Deus mudou a minha vida com uma palavra. Mateus 6:21 veio ao meu coração como uma flecha e arrancou de dentro de mim aquele sentimento que me impedia de ver Deus. Aquele sentimento que me impedia de alcançar o coração de Deus. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Eu entendi que eu precisava tirar aquele menino do meu coração. Era ele que estava me impedindo. E colocar Jesus no lugar. E eu coloquei Jesus no lugar. Jesus agora é o meu tesouro mais precioso e meu coração está nele. A partir dali, quem me conhece sabe, a minha vida sempre foi buscar a presença de Deus. Sempre foi estar na presença do Senhor, nunca mais foi a mesma. Eu não presto nem para desviar, gente. Eu não presto para viver longe de Jesus, não. Eu não sirvo para poder viver nesse mundo. Não sirvo. Eu não sirvo e Jesus sabe disso.
E eu vou te contar uma coisa. Quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro, quando nós cremos nela, quando nós prestamos atenção nela, ela transforma a nossa existência e nunca mais a gente é o mesmo. Pelo contrário, cada dia que passa a gente vai sendo melhor, cada dia que passa a gente vai prosseguindo em ser melhores. E é isso que Deus quer que nós sejamos, melhores todos os dias, melhores, mais hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje. O Evangelho, ele faz isso. E hoje Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar você, porque Ele tem pensamentos tão maravilhosos sobre você. Basta você abrir seu coração e falar, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu quero os pensamentos de Deus para a minha vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradeço pela Tua palavra. Dá vontade de ficar aqui o tempo todo falando, porque é tão poderoso o Teu amor, é tão poderoso conhecer seus pensamentos, é tão poderoso saber o poder desse Evangelho que transforma as nossas vidas. Não é por obras, não é por coisas, é pela fé, tudo pela fé. Nós ouvimos a mensagem e acreditamos nela, nós ouvimos a comunicação do céu e acreditamos nela, e assim, Senhor, nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Deus, venha impactar vidas agora, venha impactar corações agora, venha transformar pessoas agora, pessoas que nesse momento estão com o coração falando, Deus, eu quero, eu não aceito mais não ser impactado, eu quero viver um impacto do Evangelho todos os dias da minha vida, eu quero ser impactada pela Tua palavra, eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu quero essa nova vida que o Senhor me oferece, eu quero andar de fé em fé e de glória em glória. Transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração, toca em nós nessa tarde, toca os nossos corações nessa hora, toca nas nossas vidas, Espírito Santo. Toca e transforma, salva, liberta, restaura, anima. Senhor, levanta esse homem e essa mulher. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos.